Olá, eu sou o Luke. Bem-vindos ao canal Minuto Terror. Deixe seu like e se inscreva no canal. Comente de qual lugar do Brasil você é. Olá, Luke. Quero compartilhar minha história com você. Meu nome é João Mendes e sou vaqueiro em uma fazenda isolada em Barra do Corda, Maranhão. O que vou contar aconteceu há muitos anos, mas ainda sinto um arrepio toda vez que penso nisso. É uma história que mudou minha vida e carrego ela no peito como um peso que nunca alivia. Vou dividi-la em 4 partes para você entender como tudo aconteceu. Era uma noite sem lua e eu fazia minha ronda na fazenda do seu Antônio. Um lugar tão afastado que a cidade mais próxima, Barra do Corda, ficava a horas de cavalo. A fazenda era cercada por mato alto e árvores tortuosas, com um silêncio que parecia vivo, como se a terra mesma respirasse. Eu montava meu cavalo, Trovão, um animal forte, mas naquela noite ele estava inquieto, bufando e batendo os cascos no chão. Minha lanterna cortava a escuridão, iluminando o caminho de terra que levava ao curral. Perto de um velho poço seco que ninguém usava há décadas, Trovão parou de repente. Ele empacou, como se algo o segurasse, e nenhuma chicotada leve o fazia andar. Senti um frio na espinha, mas pensei que era só o cansaço da jornada. Desmontei, segurando as rédeas com firmeza, e comecei a caminhar em direção ao poço para verificar o que estava errado. O ar parecia mais pesado ali, e o silêncio da noite foi quebrado por um som estranho, como água gorgolejando, vindo do fundo do poço. Era impossível, porque aquele poço estava seco desde antes de eu nascer. Fiquei parado, tentando entender, quando ouvi uma voz suave, quase um sussurro, chamando: João, João. Era uma voz de mulher, delicada, mas com algo que fazia meu coração disparar. Olhei ao redor, mas não havia ninguém. Só escuridão, o poço e Trovão, que agora tremia. Aproximei-me do poço, segurando a lanterna com a mão trêmula. O gorgolejo ficou mais alto, como se a água estivesse subindo. Apontei a luz para dentro, esperando ver o fundo seco, mas o que vi me fez gelar. Uma água escura, quase negra, subia lentamente, refletindo a luz da lanterna como um espelho quebrado. E então, dentro da água, vi um rosto. Era uma mulher, com cabelos longos e olhos fundos, tão brancos que pareciam brilhar. Ela me olhava e seu rosto era ao mesmo tempo triste e assustador. A voz veio de novo, mais clara. João, vem comigo. Meu coração batia tão forte que eu mal conseguia respirar. Trovão relinchou alto, puxando as rédeas, e isso me trouxe de volta à realidade. Dei um passo atrás, mas senti algo como uma mão fria tocar meu braço, tentando me puxar para o poço. Minha mente disparou e comecei a rezar o Pai Nosso, as palavras saindo quase sem pensar. A voz da mulher ficou mais alta, quase um grito, mas continuei rezando, tropeçando para trás até montar em Trovão. Ele disparou como se fugisse da morte, e só parei quando cheguei ao curral, longe do poço. No dia seguinte voltei ao poço com a luz do sol, acompanhado do capataz, Manuel. Não havia água nem sinal do que vi. O poço estava seco como sempre. Manuel riu, dizendo que eu devia ter bebido cachaça demais, mas eu sabia o que tinha visto. Conversei com Dona Lúcia, a cozinheira da fazenda, que conhecia todas as histórias do lugar. Ela me contou sobre Maria, uma jovem que viveu ali há muitos anos antes. Maria era casada com um homem cruel, um fazendeiro chamado Raimundo, que a maltratava. Numa noite, após uma briga, ele a jogou naquele poço, onde ela se afogou. O crime foi encoberto e Raimundo morreu anos depois, mas dizem que o espírito de Maria nunca deixou o lugar. Ela aparecia para quem passava pelo poço à noite, chamando, como se quisesse companhia na sua solidão. Dona Lúcia disse que minha reza me salvou, porque Maria tentava puxar os homens para o fundo, talvez por vingança, talvez por desespero. Fiquei sem dormir por dias, revendo o rosto dela nos meus sonhos. Nunca mais fiz ronda sozinho à noite
e evitava aquele poço como se fosse amaldiçoado. Os anos passaram, mas a história de Maria ficou comigo. A fazenda mudou de dono e o poço foi selado com concreto, mas isso não apagou o que vi. Eu me mudei para outra fazenda, mais perto de Barra do Corda, tentando deixar o passado para trás. Mas às vezes, em noites quietas, ouço uma voz sussurrando meu nome, como se Maria ainda estivesse lá, esperando. Contei essa história para poucos e agora compartilho com você, Luke, porque sinto que ela precisa ser ouvida. Aquele poço seco guardava mais do que água, guardava dor. E eu aprendi que alguns lugares nunca esquecem o que aconteceu neles. Era uma tarde quente em Araguaína, Tocantins. O sol brilhava forte, queimando a terra seca da fazenda dos Almeida. Campos dourados se estendiam até onde a vista alcançava, com capim alto balançando ao vento. Lucas, um menino de 5 anos, brincava no quintal de chão batido. Ele corria atrás de borboletas coloridas, rindo alto, com os cabelos cacheados brilhando sobre o sol. Sua risada era o som da alegria, enchendo o ar. Clara, a mãe, estava na cozinha, sovando massa para pão de milho. O cheiro de café fresco misturava-se ao da lenha queimando no fogão. José, o pai, cuidava das vacas no curral, verificando o gado com calma. Mateus, o irmão mais velho, de 14 anos, cortava lenha com um machado velho, o som ecoando ritmicamente. Era um dia comum, igual a tantos outros na roça. Clara percebeu um silêncio estranho. O riso de Lucas parou de repente. Ela largou a massa, limpou as mãos no avental e correu para o quintal. "Lucas, cadê você?" gritou. Não havia resposta. O quintal estava vazio, exceto pelo balanço de corda que ainda se movia, como se Lucas tivesse acabado de sair dali. José e Mateus pararam tudo e começaram a procurar. Vasculharam o curral, o galinheiro, a horta e até o riacho ao fundo da fazenda. Nada. Lucas parecia ter sumido no ar. A notícia se espalhou rápido. Vizinhos, com rostos marcados pelo sol, juntaram-se à busca. Homens, mulheres e crianças gritaram o nome do menino. Bateram a mata e arrastaram redes no riacho. Durante 3 dias, procuraram sem parar, mas não encontraram nenhum sinal. A família estava desesperada. Clara chorava sem parar, José mal falava e Mateus se sentia culpado por não ter vigiado o irmão. Os mais velhos do povoado começaram a sussurrar sobre lendas antigas. Falavam de uma senhora misteriosa que vivia na mata, uma figura que aparecia para crianças sozinhas. Alguns diziam que ela era um espírito perdido, outros que era algo pior, algo que não pertencia ao mundo dos vivos. Clara não queria ouvir essas histórias. Ela só queria o filho de volta. José, que nunca acreditava em contos de assombração, começou a duvidar de si mesmo. A cada dia sem notícias, o peso no peito da família crescia. A fazenda, antes cheia de vida, parecia silenciosa, como se até os pássaros soubessem da tragédia. No 4º dia, algo mudou. Clara, exausta de tanto chorar, ouviu um barulho leve no quintal. Correu para fora e viu Lucas sentado no chão, no mesmo lugar onde brincava antes de sumir. Mas ele não era o mesmo. Seus olhos, antes brilhantes, estavam opacos, como se cobertos por uma névoa. Sua pele, bronzeada pelo sol, parecia pálida, quase cinzenta. Ele estava quieto, olhando para o horizonte. Clara caiu de joelhos, abraçando-o com força. "Meu Deus, Lucas, onde você esteve?" perguntou com lágrimas escorrendo. O corpo do menino parecia frio, como se ele tivesse passado a noite no sereno. Quando Lucas falou, sua voz era grave, quase adulta,
nada parecida com a de um menino de 5 anos. A senhora da mata me levou, disse, sem desviar o olhar. Ela me mostrou um lugar onde não tem tristeza, nem alegria, só vazio. Vim me despedir. José correu para o quintal ouvindo as palavras do filho. Ele segurou os ombros de Lucas, tentando entender. Que senhora da mata, meu filho? Onde você esteve? Conta direito. Mas Lucas só balançava a cabeça, como se não pudesse falar mais. Ele apontou para a mata fechada ao longe, uma parede de árvores escuras que parecia engolir a luz. Ela está lá, esperando. Não quer que eu fique aqui. As palavras assustaram todos. Clara levou Lucas para dentro, embrulhando-o em cobertores, tentando aquecê-lo, mas o frio parecia vir de dentro dele, não do corpo. Mateus, que assistia tudo em silêncio, sentiu um arrepio. Ele se lembrava das histórias que os avós contavam sobre a mata, sobre coisas que não se explica. A família chamou Dona Margarida, a benzedeira do povoado. Ela era uma mulher pequena, de olhos firmes, que carregava um rosário de madeira e um saquinho de ervas. Sentou-se ao lado de Lucas e começou a rezar, passando fumaça de arruda pelo quarto. Esse menino tá com o espírito preso, disse, após um longo silêncio. Algo marcou ele. Só uma força maior pode ajudar. Margarida rezou por horas, mas Lucas não reagia. Ele olhava para a janela como se ouvisse algo que ninguém mais escutava. Clara segurava a mão dele, implorando para que ficasse. José na porta sentia o peito apertado. Ele nunca acreditava em espíritos, mas a voz de Lucas o fazia questionar tudo. Naquela noite, Clara ficou ao lado do filho, sem dormir. Ela segurava a mão dele, que parecia mais frágil do que nunca. "Fica comigo, meu amor", dizia com lágrimas nos olhos. Lucas olhou para ela com um olhar que misturava ternura e uma tristeza profunda. "Não posso, mãe. Ela me chama. Se eu não for, ela vem buscar." As palavras cortaram Clara como uma faca. Ela apertou a mão dele como se pudesse segurá-lo no mundo dos vivos. José, ouvindo tudo, sentiu um medo que nunca conheceu. Mateus, do outro lado do quarto, chorava em silêncio, prometendo a si mesmo que nunca mais deixaria algo assim acontecer. Quando o sol nasceu, Clara acordou com um susto. A cama de Lucas estava vazia. Ela correu para o quintal, gritando o nome dele. Lá estava Lucas, parado, de frente para a mata. A luz do sol o iluminava, mas ele não era o mesmo. Seus olhos, antes brilhantes, estavam opacos, como se cobertos por uma névoa. Sua pele, bronzeada pelo sol, parecia pálida, quase cinzenta. Ele estava quieto, olhando para o horizonte. Clara caiu de joelhos, abraçando-o com força. "Lucas!" gritou correndo para ele, mas antes que ela chegasse, o menino virou-se, deu um sorriso fraco e correu para a mata. Sua figura parecia sumir a cada passo, como se ele virasse fumaça. Quando Clara chegou à borda da floresta, não havia nada, nenhuma pegada, nem galho quebrado. Era como se Lucas nunca tivesse estado ali. A família voltou a procurar agora com mais desespero. Vizinhos, policiais e mateios experientes bateram a mata por dias. Não encontraram nada. Clara passava horas olhando para a floresta, como se Lucas pudesse voltar correndo a qualquer momento. José, que sempre foi forte, começou a desmoronar. Ele parava no meio do trabalho, olhando para o vazio, como se ouvisse a voz do filho. Mateus, que idolatrava o irmão, tornou-se calado, carregando a culpa de não tê-lo protegido. A fazenda, antes cheia de vida, ficou silenciosa, como se até os pássaros soubessem da tragédia. Manuel Costa, tio de Lucas, conta essa história com a voz pesada. Ele não estava na fazenda naquele dia, mas carrega a culpa de não ter ajudado. Meses depois, a família se mudou.
Clara não aguentava mais olhar para o quintal onde perdeu o filho. José vendeu a fazenda por pouco, só para deixar aquele lugar. Mateus foi para a cidade, tentando esquecer, mas Manuel diz que a mata nunca deixou Lucas ir. Ele jura que, anos depois, ao passar pela fazenda abandonada, ouviu um riso infantil misturado ao vento. Olhou para a mata e viu uma sombra pequena, com olhos opacos, o encarando. Assustado, ele rezou e nunca mais voltou. A fazenda ficou vazia. Os moradores de Araguaína evitam passar por lá à noite. Dizem que, em noites escuras, ouvem o choro de Clara ou o riso de Lucas, como se a mata guardasse os dois. A história virou lenda no povoado. Mães usam um relato para alertar os filhos. Não vá para a mata sozinho, ou a senhora vem buscar. Manuel ainda sente Lucas, como se ele estivesse preso entre dois mundos. Nem vivo, nem morto. Só um eco do menino que corria atrás de borboletas. Anos depois, Manuel voltou ao povoado para uma festa. Ele caminhava pela estrada perto da antiga fazenda quando sentiu um frio na espinha. Parou, olhou para a mata e ouviu um sussurro. Era a voz de Lucas, clara como o dia, dizendo: "Tio, eu tô bem." Manuel caiu de joelhos, chorando. Ele não sabe se foi um sonho ou verdade, mas sentiu paz pela primeira vez. Ainda assim, nunca mais passou por aquela estrada. A lenda de Lucas vive em Araguaína, um lembrete de que a mata guarda segredos que ninguém pode explicar. Olá, Luke. Meu nome é Manuel Silva e vivo em uma casa simples em Floriano, Piauí. O que vou contar aconteceu há alguns anos, quando acolhi uma mulher misteriosa em minha casa. Ela mudou minha forma de ver o mundo e a experiência ainda ecoa em mim como um aviso. Vou dividir a história em 4 partes para você entender o que vivi. Era 1998 e eu morava sozinho numa casa de taipa nos arredores de Floriano. Minha vida era tranquila, trabalhando como lavrador e ajudando os vizinhos quando precisavam. Um dia uma mulher bateu à minha porta. Ela se apresentou como Dona Isabel, uma figura magra, de olhos fundos e cabelos grisalhos, apesar de parecer jovem. Disse que vinha de longe, fugindo de problemas, e precisava de um lugar para ficar por alguns dias. Senti pena dela e a acolhi, arrumando um quartinho nos fundos. Isabel era educada, mas estranha. Durante o dia falava pouco e passava horas olhando para o nada, como se ouvisse vozes. À noite eu a via andando pelo quintal, murmurando palavras que eu não entendia. Pensei que era costume dela, talvez uma reza, e não dei muita importância. Mas com o tempo, coisas estranhas começaram a acontecer. As galinhas pararam de botar ovos. As plantas da horta murchavam sem motivo e eu sentia um cansaço que não explicava. Era como se algo estivesse sugando minha energia. Uma noite acordei com um som de música suave, como um lamento, vindo do quintal. Espiei pela janela e vi Isabel dançando sob a luz da lua, movendo-se em círculos com uma graça que parecia não ser dela. Ao redor dela, sombras escuras giravam, como figuras sem forma, acompanhando seus passos. Fiquei paralisado, sentindo um frio que não vinha do ar. O que vi naquela noite não saía da minha cabeça. Resolvi observar Isabel mais de perto. Durante o dia, ela parecia normal, mas à noite, as danças continuavam. As sombras pareciam mais nítidas, como silhuetas de pessoas, e eu juro que ouvi vozes chorando, pedindo para serem libertas. Comecei a ficar com medo. Minha casa, que sempre foi meu refúgio, agora parecia pesada, como se carregasse um luto que não era meu. Conversei com Dona Joana, uma vizinha que entendia de coisas espirituais. Ela veio à minha casa e, ao ver Isabel, fez o sinal da cruz. "Essa mulher está amarrada a algo que não é deste mundo", disse Joana. Ela me contou que algumas pessoas fazem rituais para segurar os mortos, prendendo suas almas por apego ou medo de ficar sozinho. Isso explicava o cansaço que eu sentia e a tristeza que parecia crescer na casa. Resolvi confrontar Isabel. Uma noite, quando ela começou a dançar,
saí ao quintal com uma lanterna e chamei seu nome. Ela parou, os olhos brilhando como se estivesse em transe. "O que você está fazendo, Isabel?" perguntei com a voz tremendo. Ela olhou para mim e por um instante vi culpa em seu rosto. "Eles são minha família. Não posso deixar eles irem." As sombras ao redor dela pareceram se aproximar e eu senti um peso no peito, como se algo quisesse me puxar. Corri para dentro, trancando a porta e passei a noite rezando. No dia seguinte, procurei Padre Francisco, da igrejinha de Floriano. Contei tudo e ele ouviu com atenção. "Isso é coisa séria, Manuel. Se ela fez um pacto para segurar essas almas, precisa desfazer ou vai destruir a si mesma e quem está por perto." Padre Francisco veio à minha casa naquela tarde. Isabel estava no quarto, sentada, com um olhar perdido. Ele conversou com ela e, após muita resistência, ela confessou. Anos antes, Isabel perdeu o marido e os 2 filhos num acidente. Desesperada, recorreu a uma benzedeira, que a ensinou um ritual para manter os espíritos deles por perto. Desde então, ela dançava à noite, oferecendo sua energia para mantê-los presos. Mas isso estava matando ela aos poucos, e agora afetava minha casa. Padre Francisco propôs um ritual de libertação. Isabel, chorando, aceitou. Naquela noite, sob a luz de velas, ele rezou missas e orações de libertação. Eu fiquei ao lado, segurando um terço, enquanto Isabel tremia e pedia perdão. As sombras apareceram novamente, mas dessa vez começaram a se transformar em luzes suaves, como vagalumes. Vi 3 figuras brilhantes, um homem e 2 crianças, que pareceram sorrir para Isabel antes de subirem ao céu. Quando tudo acabou, Isabel caiu de joelhos, exausta, mas aliviada. A casa parecia leve outra vez. Isabel mudou depois disso, e pediu perdão e disse que seu nome verdadeiro era Teresa Lima. Decidiu ficar em Floriano trabalhando como costureira e aos poucos refez sua vida. A horta voltou a crescer, as galinhas botaram ovos e o peso que eu sentia sumiu. Mas nunca esqueci aquelas noites. Teresa agora vai à missa todo domingo e às vezes me visita, trazendo um bolo ou um sorriso. Ela diz que aprendeu a deixar ir, que o amor não pode prender quem já partiu. Eu também aprendi algo. Há forças que não entendemos e tentar segurar o que não é mais nosso só traz dor. Minha casa voltou a ser meu lar, mas carrego essa história como um lembrete do que vi e do que nunca quero ver de novo, Luke.